Então, eu estou seguindo aquela lista de pedidos, né, de temas e dúvidas que foram manifestadas nas aulas anteriores, e um dos temas que ficaram pendentes é o tema de hoje, que é karma, né? Uma palavra que já está assimilada no uso popular, né? Todo mundo já ouviu falar dessa palavra, mas é muito difícil que essa palavra seja empregada no sentido original dela, no sentido correto das doutrinas indianas, né, orientais, sobre karma. Então, eu quero passar para vocês um pouco a nossa visão sobre este assunto, né? Nós pertencemos a uma tradição espiritual que concorda que existe karma, mas não o karma como se diz por aí. Então, a gente precisa esclarecer bem, fazer uma depuração conceitual e terminológica para entender bem o que nós dizemos que de fato existe quando usamos essa palavra, para não parecer que nós estamos dizendo que existe aquilo que o uso popular, como castigo, consequência negativa, destino inevitável, que são coisas que nós não acreditamos nesses termos, né? Então, a aula de hoje vai ser dedicada a uma investigação um pouco mais aprofundada sobre karma, né? Muito bem. Por que isso é necessário? Porque essas doutrinas, né, essa doutrina do karma, ela nasceu na Índia. Ela pertence à espiritualidade indiana, hindu. Né? E também todas as suas extensões, como o budismo, né, o jainismo e outras tradições. Quando isso é importado para o Ocidente, ali nos séculos XIX e XX, por correntes como o kardecismo, como a teosofia, e o ocultismo europeu e outras espiritualidades ou filosofias ocidentais, essa doutrina original foi deturpada, ela foi descaracterizada, mas usando o mesmo nome, né? Então, isso é muito importante de a gente recuperar o que essa doutrina cosmológica significa na sua origem, né? Então, a aula de hoje é dedicada a isso. O que é karma, mas principalmente o que ele não é. Vocês fiquem à vontade para me interromper e fazer pergunta a qualquer momento, tá? É só ligar o microfone e fazer a pergunta sem precisar levantar a mão, porque é um tema que com certeza vai suscitar bastante dúvida e, se eu não estou enganado, inclusive, algumas perplexidades e discordâncias. Então, vamos em frente. Bom, vamos começar pela etimologia. O que é etimologia? É a palavra, né? O que significa karma em sânscrito? Significa apenas ação, e nada mais do que ação, atividade, né? Operação, aquilo que é feito, né? Karma significa apenas isso. Agora, como que uma palavra que significa karma passa a ser empregado como castigo divino inevitável, como aquilo que decorre do que eu fiz na vida passada, é uma coisa que não tem como a gente saber, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, karma, isso do ponto de vista etimológico, tá? Então, karma em sânscrito significa ação. Alguém se surpreende com essa tradução do sânscrito como ação, ou vocês já conheciam isso? Vamos fazer algo um pouco mais interativo. Alguém se surpreendeu com essa tradução? Eu não conhecia, mestre. Para mim foi uma novidade. Revelador, né? De fato, pouca gente sabe disso, e a gente vai ver que a palavra tem tudo a ver com o que a doutrina original realmente professava, realmente ensinava. Então, vejam, não há nada na palavra, do ponto de vista etimológico, de dicionário, que justifique o uso adulterado e pejorativo de castigo ou consequência ruim. Não existe nada na palavra que signifique isso. Se você usar a palavra karma querendo significar castigo ou consequência ruim, você está usando mal as palavras. Escolha outra. No sânscrito deve ter uma palavra para castigo. Vá lá no dicionário sânscrito-português e use
a palavra que significa castigo. Não usa a palavra karma, porque você vai estar usando a palavra errada, né? Então, karma é apenas isso. A doutrina segundo a qual as nossas ações naturalmente produzem determinados efeitos. O que é uma ação? Uma atividade? É uma força que produz determinados efeitos, que tem uma determinada eficácia. Isso é ação. É poder. Ação, nesse sentido sânscrito, é algo que tem o poder de produzir determinados efeitos. Então, karma é ação desde o ponto de vista da sua capacidade de produzir determinadas consequências. É isso e apenas isso, né, do ponto de vista etimológico. Ou seja, notem como já de saída, na primeira e mais superficial análise do tema, nós já estamos muito distantes da ideia de um castigo divino, muito menos ainda de um castigo divino inevitável, né? Mas agora vamos aprofundar um pouco essa tradução de ação. É só ação física? Matar, roubar, fazer o bem? É ação nesse sentido de operações como o corpo físico? Não apenas. Ação, nesse sentido sânscrito, é toda e qualquer ação, toda e qualquer atividade, seja qual for o veículo da consciência de que se trate. Pode ser uma ação do corpo, pode ser uma ação do que as tradições esotéricas ocidentais chamam de corpo astral, pode ser uma ação da mente, do intelecto, da razão, da imaginação, do que for. Qualquer que seja a operação que se dê dentro da sua alma, da sua mente ou do seu corpo, isto é karma. Esta ação, seja ela qual for, é grávida de efeitos, de consequências, né? Então, ação tem que ser entendida como qualquer atividade ou operação, seja do corpo, seja da alma. Alma, eu coloquei aqui entre aspas, significando tudo aquilo que está para cima do corpo. Existem muitas classificações diferentes e para agora não nos interessa entrar nesse detalhamento. Qualquer que seja a função do seu ego personalidade, que seja exercida, que seja aplicada, isso terá consequências. Se você imaginou algo, se você pensou algo, se você sentiu algo, se você falou algo, se você desejou algo, se você teve repulsa por algo, qualquer que seja, em todos esses casos, você vai colher os frutos dessa atividade. Toda atividade psicossomática, ou seja, da psique ou do soma, né, da alma ou do corpo, seja ela qual for, tem consequências. Essas consequências podem ser ruins, podem ser boas, podem ser neutras, podem ser muito boas, podem ser muito ruins, podem ser trágicas, podem ser heróicas, podem ser de muitas naturezas diferentes, mas todas têm consequências. Tá? Todas essas atividades deixam marcas ou sinais, e eu estou colocando entre aspas aqui, porque isso é claramente metafórico, é um símbolo, né? Essas atividades, elas são como sementes. O que é uma semente? É um invólucro, é uma casca dura, que contém um material genético que, sob determinadas condições, brotará, né, e frutificará, produzirá os seus frutos ou efeitos. Por isso que a metáfora da semente é tão pertinente à doutrina do karma. Porque todas as nossas atividades, mesmo as mais aparentemente inofensivas, são sementes depositadas no solo do nosso espírito. E, uma vez que as condições, como o sol, a chuva, no caso da semente, né, no caso da metáfora, caso haja condições, causas e condições para isso, essa semente vai germinar. Ou seja, nem sempre as consequências da sua ação é uma consequência imediata, instantânea, automática. Às vezes pode demorar muito. Existem sementes que têm a casca tão dura que, às vezes, o processo de germinar, enfim, brotar e produzir, até produzir o primeiro fruto, demora muito tempo. Assim é na agricultura, também é assim na doutrina do karma. Muitas coisas que nós fazemos podem aguardar muitos anos, séculos, para só então, verificadas certas causas e condições, produzirem os seus frutos ou consequências. Estão entendendo até aqui?
Então, ação significa isso. A ação tem que ser entendida em sentido amplo, amplíssimo, tá? Agora vamos para a causa, né? Muita gente chama de lei de causa e efeito. Vocês vão ouvir muito isso nas correntes esotéricas ocidentais, espiritualistas, etc. Lei de retorno, lei de causa e efeito. Causas e condições no budismo, isso é feijão com arroz. Não existe uma frase de um budista que não tenha a palavra causas e condições dita junto. Então, nós precisamos entender aqui causa. E eu quero aqui invocar as lições do Aristóteles, tá? Um filósofo ocidental, que nos falou sobre 4 tipos diferentes de causas. Eu não vou falar sobre as 4, eu vou ficar só com 2 dessas 4, que são a causa eficiente e a causa final. E vocês já vão entender por que isso é importante. Isso não é diletantismo filosófico, isso realmente importa para os propósitos dos esclarecimentos que eu pretendo fazer nessa aula. O que é a causa eficiente? É aquele que ou aquilo que causou determinada coisa. Tá? E o que é causa final? É o propósito, o objetivo, a finalidade pela qual algo é feito. Certo? Então, por que eu estou trazendo essa distinção aristotélica entre causa eficiente e causa final? E, por favor, me façam perguntas, me interrompam se ficar complicado, se não entenderem. Mas não é complicado, só parece, mas não é. Por quê? Porque nós sempre que pensamos em karma, nós estamos pensando mais em causa final do que em causa eficiente. Por exemplo, se alguém adoece, a gente se põe a perguntar, por quê? Por que essa pessoa ficou doente? Nos meios kardecistas, espiritualistas, esotéricos, ocultistas, ocidentais, em geral, quando se faz essa pergunta, o que se está perguntando é o seguinte: por que Deus colocou essa doença no corpo dessa pessoa? Qual é o propósito disso? Qual é o objetivo disso? Qual é o plano mirabolante que está por trás disso? O que será que essa pessoa aprontou a ponto de merecer uma doença? Ou seja, nós estamos perguntando sobre uma causa final. Qual é o propósito dessa doença? Qual é o objetivo dessa doença? E nós partimos da premissa de que existe um cara que colocou essa doença no corpo da pessoa com uma determinada finalidade. Geralmente, esse cara é Deus e o propósito é supostamente pedagógico. Colocando um câncer aqui nessa pessoa, ela vai aprender a largar a mão de ser assassina como ela foi na vida passada. É assim que muitas correntes pensam a questão do karma, enfatizando mais a questão do que o Aristóteles chamava de causa final, ou causa finalística, ou seja, os motivos pelos quais alguém faz algo. Mas não. A doutrina do karma original, lá cunhada pelos mestres hindus e budistas, fala mais sobre a causa eficiente. E não tanto sobre a causa final. O que é a causa eficiente? A pergunta seria o seguinte: por que essa pessoa ficou doente? Porque ela trazia predisposição genética, teve um comportamento XY, se alimentou assim ou assado, fumou bastante, etc. E tudo isso gerou causas e condições que o tumor eclodiu. Vocês percebem a diferença entre uma abordagem e outra? Uma está se perguntando qual é o objetivo do cara que supostamente colocou o câncer no corpo de alguém. Esse cara já não é muito bom, muito admirável, né? Um Deus que fica distribuindo cânceres por aí, né? Eu já não tenho motivo nenhum para ter devoção por esse cara. Ele que vai fazer o que ele quiser da vida dele, se é que existe, né? Bom, uma coisa é se perguntar: quem quer o quê com este câncer? Outra é perguntar: o que produziu eficientemente? O que causou? Quais foram as causas e condições para que este tumor viesse a ser? Então, nós precisamos começar a pensar na chamada lei do karma, mais pensando em causas e condições do ponto de vista de causa eficiente do que de causa final. O Eduardo está levantando a mão, pode falar? Quer ligar a câmera? Eu não estou te vendo.
Boa noite, Tomé, tudo bom? Saravá a Boa noite, meu todos. caro. Saravá, e aí? Não, só adiantar só uma coisa, né? É só o que eu posso aprender com este câncer. Isso, essa é uma pergunta, Entender ele, né? O que é que eu posso aprender? essa é uma Né? terceira pergunta, que não é nem ela está mais próxima da causa final, essa pergunta que você fez, e que, claro, nós devemos fazer quando estamos passando por uma situação afetiva. É vantajoso fazer. O que eu posso aprender com isso? Quais habilidades isso está convocando, como disse o seu Meia-Noite no último rito, né? Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que não existe um plano intencional de uma entidade que maquiavelicamente colocou aquele tumor em você para que você aprendesse isso ou aquilo. O fato de você aproveitar bem uma situação ruim é diferente de dizer que alguém colocou aquela situação ruim de causa pensado para que você a aproveitasse bem. Percebe a diferença? Então, é muito difícil nós abandonarmos essa forma de pensar o karma como se fosse uma imposição de uma consequência por Deus ou agentes seus, como eu coloquei ali no slide, né? Nós tratamos a vida como se ela fosse hipercontrolada e hiperprogramada por seres, né? Começando por Deus, que está olhando tudo e tem as suas hierarquias que estão controlando e contabilizando cada uma das nossas ações, pensamentos, sentimentos, etc., e dando as consequências para essas nossas atividades, assim como um juiz impõe uma sentença de prisão a um assassino. Né? Isso pode até ser que isso exista. Eu acho que não existe, mas vamos dizer que mesmo que exista, não é isso que o karma, tal como é uma doutrina, como é a doutrina original da Índia, essa doutrina original não fala disso. Ela não fala de Deus ou de agentes que estão distribuindo consequências como juízes que ficam olhando tudo, consultando seus códigos penais e aplicando sanções às pessoas. Karma não é isso, segundo a doutrina original. Segundo a doutrina original, karma é uma lei natural, tá? E não uma lei convencional. E aqui a gente entra no quarto slide. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou só fazer essa exposição do slide 4, porque está bem dentro do que eu estou falando. Quando nós falamos lei, a gente está falando lei do karma, lei de causa e efeito, lei do retorno, etc. Nós estamos usando lei em alguns dos seus vários sentidos possíveis. Então, agora a gente já viu a palavra ação, já viu a palavra causa, agora vamos ver um pouquinho da palavra lei. Lei existe pelo menos dois sentidos bem diferentes um do outro, que são a lei natural e a lei convencional ou artificial. O que é uma lei natural? É como a lei da gravidade. São fatos que se sucedem uns aos outros e os efeitos derivam das causas automaticamente, sem a necessidade de que um ser inteligente dotado de vontade imponha aquela consequência como resultado daquela causa. Quando eu pego a minha borracha e solto ela, não tem um ser que está impondo como sanção para a borracha que ela caia. Isso está acontecendo de uma forma puramente factual, puramente natural. Não existe nenhum ser executando a lei natural da gravidade para que o resultado ou a consequência se imponha. A consequência se impõe automaticamente, verificadas certas causas e condições. Isso é uma lei natural. Qual é o nexo entre causa e efeito? É um nexo puramente factual. Não depende da vontade, não depende de autoridade, não depende de Deus, não depende de executor, de agente da justiça kármica, não sei mais o quê. As coisas caem porque regularmente existe uma força gravitacional puxando as coisas para baixo. É só isso. Essa força é natural, ela não tem vontade de que as coisas caiam, né?
Não existe nenhum ser querendo que eu tropece, que eu caia ao andar na rua, né? Se eu tropeço e caio é porque tem a força da gravidade e porque eu não soube me equilibrar bem, é só isso, né? Isso é uma lei natural. Diferentes são as leis convencionadas, promulgadas, artificialmente criadas em determinados foros. Por exemplo, o parlamento, ele cria lá uma lei, o nosso Congresso Nacional. Ou o monarca, quando um rei, né? Ou seja, a lei convencional sempre vai ter uma autoridade cuja vontade é considerada legítima para artificialmente, convencionalmente, ligar, estabelecer um nexo entre causa e consequência. Por exemplo, a lei que proíbe as pessoas de matar, sob pena de prisão. Artigo 121 do Código Penal Brasileiro, está lá. Essa não é uma lei natural. Tanto que ela foi promulgada, sei lá, o ano do Código Penal, não me lembro. Não sou penalista. Mas tem data e hora para a criação dessa lei. Isso é uma invenção, é uma co-invenção, uma convenção. Certas pessoas se reuniram e falaram, vamos dizer que é ruim matar no Brasil? Ah, todo mundo concorda que é ruim matar? Todo mundo concorda que é ruim matar. Qual é a consequência que nós vamos estabelecer para quem matar? Ah, tantos anos de cadeia. Muito bem. A partir desse momento, passa a existir esta lei. E artificialmente liga assassinato à prisão. Assassinato e prisão não são causa e consequências naturalmente ligadas entre si. Quando uma pessoa mata, ela não sai levitando, arrastada, assim como a lei da gravidade a arrasta para baixo, em direção à cadeia. Certo? Isso é óbvio que eu estou dizendo. Ela precisa de uma sentença, precisa que a polícia vá lá, algeme ele, leve na viatura e dele vai até a cadeia. Justamente porque ela é uma invenção, isso foi uma coisa inventada, né? Então aqui o nexo não é de causação, é o nexo de imputação. A autoridade foi lá e imputou. Olha, uma vez que haja assassinato, haverá prisão. Agora vejam, vamos trazer isso para a doutrina do karma. Vocês acham que o karma é uma lei natural ou uma lei convencional? Sendo que uma lei divina é convencional. Deus seria a autoridade que promulgaria, por sua vontade, determinadas proibições ou determinados mandamentos, né? Uma lei, mesmo sendo divina, é uma lei autoritativa, inventada por Deus, né, por sua vontade. O que vocês acham? Por toda a exposição que eu tenho feito até agora, qual que é o karma é o quê? Uma lei natural. Uma lei natural. As coisas são assim. Não é que Deus vai lá, né, e fala assim, você matou alguém na vida passada, então toma aqui. Você que não lembra de nada, não sabe de coisa nenhuma do que aconteceu na outra vida, nasce de novo, pega o teu recall, né, pega um corpo físico novinho em folha, e aí você faz lá uns 40 e poucos anos e pimba, câncer no pâncreas. Fulminante, né, grau 4, agressivíssimo. Se eu acho que isso é kármico e acho que karma é um plano intencional, convencional, artificial de Deus que distribui consequências positivas e negativas a ações positivas e negativas, eu vou ter que concluir que Deus colocou aquele câncer no cara do nosso exemplo, como uma maneira pedagógica de ele aprender sei lá o que, sei lá como, pelo simples fato de ter um câncer. Agora, as pessoas que defendem essa concepção de lei kármica, ou seja, de uma lei convencional, de uma lei divina inventada por um cara chamado Deus, eles têm que resolver o seguinte problema. Se foi Deus que colocou a doença no corpo da pessoa, não seria um pecado tratar esse câncer? Não seria uma blasfêmia? Você está se opondo a um plano divino. Você está se opondo à lei divina. Eu estou exagerando alguma coisa? Aqueles que gostam mais de argumentar aí no grupo. Eu estou cometendo alguma falácia ao dizer isso? Se a minha doença
me foi colocada por Deus porque eu mereço, ou por isso, por aquilo, ou porque ele vai extrair um bem maior depois que eu assimilar o que eu puder aprender com essa doença, etc. e tal. Eu tratar essa doença não é algo que está se opondo a uma decisão, a um decreto divino, a uma lei divina. Então, quem defende essa concepção não consegue explicar esse tipo de coisa. Depende, né, mestre? Vamos lá. Porque a partir do momento que assim, Deus concebeu um ser humano com inteligência suficiente para tratar doenças, de repente essa pessoa foi colocada na vida do médico para que ele ponha seu conhecimento à prova e trate a doença. Então não seria uma blasfêmia tratar a doença. Calma, você está dizendo que Deus colocou o câncer no cara para quê? Então, se Deus colocou o câncer naquela pessoa e deu inteligência para o ser humano criar a medicina e combater o câncer, então, eventualmente, ele pode precisar que algumas pessoas tenham esse grau de doença para aprimorar o conhecimento, até mesmo a evolução espiritual das pessoas que também adquiriram conhecimento para combater a doença. Mas então você acha que Deus colocou... Bom, vamos lá. Isso entra dentro da pergunta que o Eduardo me fez há pouco. E uma coisa é a forma como nós lidamos com o problema e as vantagens que nós conseguimos extrair de coisas ruins. Desenvolvimento da medicina, etc. Outra coisa é pensar que tem uma inteligência e uma vontade supostamente divinas que estão trabalhando como se nós fôssemos marionetes, né? Desde fora do jogo kármico, ele está fora do jogo da existência e fica fazendo coisinhas, né? Colocando doenças aqui e ali, para que a medicina se desenvolva. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Sim, mas essa daí é uma provocação no sentido de da gente pensar assim, mostrar a irracionalidade justamente desse aspecto do destino já estar pré-determinado. Sim, né? sim. Então, é uma forma de justamente apontar que o fato de haver uma necessidade de você ter a doença para fomentar a cura, ou tudo um jogo de palavras para conduzir o rebanho, né, a acreditar naquele Deus, naquela doutrina. Então, pode se justificar dessa forma, mas é uma forma extremamente pobre a partir do momento que você começa a apontar as incongruências no negócio, e daí a religião que tem dogmas justamente para evitar que esse questionamento seja levado adiante e a pessoa tenha um grau de consciência que permita ela entender assim, olha, eu não preciso desse tipo de religião para continuar evoluindo o que eu preciso evoluir. Então aqui eu estou percebendo que essa religião está me conduzindo para um caminho que não é adequado, que não é certo. Então, quando as pessoas são proibidas de pensar, de criticar, de tentar entender o porquê das coisas acontecerem de acordo com a justiça ou a determinação divina, isso daí causa na religião um problema, né? Então essas pessoas são expulsas, elas são colocadas em situação que o grupo que é crente naquele dogma vai expurgar essa pessoa. Então no sentido de justamente tentar demonstrar que a ideia de um destino já pré-definido, ela não se sustenta por si só. Não se sustenta, e a gente vai ver daqui a pouco essa questão do pré-determinismo, né? Então vamos aqui, consolidar o que a gente viu até agora. Karma é uma lei natural, causal e factual, e não uma lei divina de caráter volitivo. O que é volitivo? Vontade. Não é uma lei que uma autoridade tem vontade que as coisas sejam daquela forma. Não tem um caráter jurídico, policialesco, né? Você matou na outra vida, então agora você vai ver. Isso não é o caso. Não é assim que as coisas acontecem. Pode ter, sei lá, um ser, qualquer que seja, que fique bravo que você matou na outra vida e te imprima determinadas dificuldades nessa vida, às vezes por retaliação, às vezes até por um impulso pedagógico genuíno, pode existir, mas isso não é karma. Isso não é lei kármica, isso é a relação entre dois seres ali e acabou. Né? Muito bem. Então... Mestre. Pois não. Olha só. Quem está falando? Eduardo. Deixa eu ligar a câmera aqui. Consegue me ver agora? Consigo. Eu sempre ouvi isso pelo viés católico,
que existe um trecho bíblico lá onde Cristo dizia que ele com ferro fere, com ferro será ferido, ou pelo ferro perecerá. Então, para eles, não para nós, essa relação está no sentido de que você é penalizado pelas coisas que você faz. E como que a gente pode entender isso? A proposta da semente é bem inteligente, né? Faz total sentido. Aquela semente vai germinar e gerar seus efeitos em determinado tempo. Então, Sim. até atravessando uma encarnação, por exemplo, né? Sim, pode. Esse ato foi feito na encarnação passada, essa semente pode, ao longo do tempo, né, ir maturando até que o resultado venha somente nessa. É bastante didático, inclusive. Sim. Mas e se a gente analisar esse trecho bíblico, onde os católicos se apoiam muito, né? Quando você causa algo a alguém, através de uma ação, você receberá algo na mesma intensidade. Sim. Como uma lei de ação e reação, Sim. empregando a mesma força, né? Sim, pois é. Essa lei de ação e reação, ela de fato existe até no plano físico. Você que é engenheiro, né? Quando você Sim. dá um soco na parede, você recebe uma paredada na tua mão, né? No mesmo instante, né? Ou seja, a consequência que o Cristo fala aí, né, não sei se é o Cristo que fala isso, ou se é Velho Testamento, acho, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não me lembro. Mas isso tem tudo a ver com o karma. Quando você está com raiva e ódio de alguém e agride alguém, esse ódio te faz agredir a pessoa, mas você está sendo agredido pelo próprio ódio, pela própria raiva. A própria raiva, o próprio ódio que você tem é uma autoagressão. Sim, você é o primeiro a sentir aquele sentimento, você é o primeiro a nutrir aquele sentimento e os seus efeitos, né? Então, essa é uma eficácia interna, natural e automática das suas ações, no sentido amplo da expressão, tá? Agora, existem sanções extrínsecas, ou seja, colocadas desde fora por alguém. Pode existir? Existe. Por exemplo, se eu vou fazer um mal a alguém, é o exemplo que eu costumo dar. Se eu vejo um bandido querendo agredir, sei lá, uma mulher aqui do outro lado da rua, eu vou lá, vou bater no cara, ou vou impedir o cara de consumar o crime que ele queria consumar. Veja, ele está, além de recebendo os impactos internos da raiva, da ignorância que ele carrega com ele mesmo, ele está levando um murro na cara de um outro ser que está de fora daquela situação, e que está agindo em nome do que eu considero ser a lei, a justiça, o bem, a verdade, etc. Só que eu não sou um cara fora do jogo kármico, um Deus que está marionetando tudo. Não, eu sou um ser que está dentro do jogo kármico. E se eu bater nele com muita raiva e muito ódio, eu também vou me ferrar. Sim. Porque a raiva e o ódio que me fizerem bater nele pode me causar dano também, e vão me causar dano. Então, veja... Mas aí existe, nesse caso, através da tua inserção nesse desenlace, existe aí algo probabilístico, por mera estatística, ou há uma causalidade, não, ou é algo, vamos dizer, programado? Probabilístico. Não existe nada programado assim. A vida não é um RPG tudo fechadinho, tudo bonitinho. A realidade está aberta e as coisas estão acontecendo. Não existe garantia de que tudo vai dar certo em um determinado período considerado. Ou seja, vamos dar um exemplo mais próximo de nós. Vamos dizer que um Exu vai lá e entra numa quebração de pau com um quiumba lá que está te obsidiando. Esse Exu, ele está agindo dentro do jogo kármico. Ele é um ser como qualquer outro. Não existe um ser, ou seja, o Exu não vai ser um agente fora do jogo kármico que esteja imune ao karma. A ação dele de bater, sei lá, impedir, frenar o quiumba, tal, é uma ação kármica por si mesmo. É mais uma das várias ações que existem na realidade e que geram resultados e frutos, etc. E tal. Não é uma ação divina que está de fora
Não, porque, por exemplo, o juiz que decreta uma sanção criminal, uma sentença de prisão, ele está fora da cena do crime. Ele é imparcial, ele é soberano, ele está acima, entendeu? Sim. E isso não é o caso. Não existe esse juizão. Eu também não acredito nisso, porque isso talvez, até penso que seria uma forma infantil, né? Você ficar pensando como um pai que castiga um filho por uma ação equivocada. Exato. É bem infantil. Eu realmente não acredito nisso. Pode existir. É como se eu te desse um presente por algo bom ou se eu te desse um castigo por algo ruim. Isso pode existir, viu, Eduardo? Existem, por exemplo, eu faço uma ação boa, muitos outros seres que venham fazendo aquela ação boa vão me presentear com boas retribuições, ou com admiração, ou com gratidão, ou com qualquer coisa. Né? Mas aí é questão mais ligado à lei de atração daí, né? Por você ser bom e virtuoso, você atrai para de você boas pessoas ou boas energias. Você desperta, não é uma lei da atração nesse sentido de pseudociência quântica que está por aí, tá? É mais uma coisa assim, eu vejo um cara fazendo uma coisa boa, eu vou sentir algo bom por ele. Sim. E esse sentir algo bom por ele já é uma retribuição, né? Mas isso não é um prêmio dado por uma divindade que está fora do jogo kármico. Isso é uma ação positiva derivada de um outro ser, como eu, que fiz uma coisa boa, ele vai lá e faz uma coisa boa para mim. Ele me retribui uma coisa boa. Eu te faço uma coisa boa, por exemplo, te dou uma aula, você fala assim, tá aqui um dinheiro por essa aula que você me deu, tá aqui a salva, certo? Você está me retribuindo algo positivo por algo que você achou que era positivo, por exemplo, tá? Isso tá tudo dentro do jogo kármico, não é um cara tá vendo tudo lá de cima e que não suja as suas mãozinhas, né, no jogo kármico e que fica distribuindo castigos e prêmios estando fora do jogo. Isso não, eu não acredito nesse cara. Mas eu acredito que, por exemplo, o meu caboclo, o meu Exu, possam me dar castigos ou prêmios. Mas eles são seres que agem karmicamente. Como o Exu no princípio organizador do caos. Isso, não. Um agente de ação, mas que está inserido dentro desse sistema. Não realmente de fora, como alguém que está lá simplesmente olhando e coordenando as coisas. Ele está dentro. E, claro, eu posso levar uma bronca dele por estar fazendo algo errado, ou eu posso ouvir um elogio dele por estar fazendo algo certo, mas essas respostas que ele dá às minhas ações são ações kármicas em si mesmas. Não são o exercício de uma lei imposta por um Deus que está fora do jogo kármico. Entende? Sim. Então não é que não exista prêmio e castigo. Existe. Mas o prêmio e o castigo são coisas feitas por seres que estão aí, assim como eu, assim como você. Não com esse viés ortodoxo, né? Isso, exatamente. Então, alguma dúvida mais? O Rodrigo levantou a mão.